No vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio de performance para otimizar consultas de SQL no Postgres. E se você curte este tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo em suas redes sociais e ativar o sino de notificação para que você receba mais vídeos como este. E sem enrolação agora, pessoal, vamos para mais um desafio. Desafio de performance otimizando consultas SQL reais. Imagine que você trabalha num sistema que precisa gerar relatório de vendas diárias. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Aí, agora ficou bom. Mas o banco de dados tem mais de 10 milhões de linhas. E aquela query que deveria rodar 200 ms agora está levando 15 segundos. Seu chefe chega e diz: o cliente está reclamando. Descobre o que está acontecendo. Então, o teu desafio, Matheus, é descobrir o gargalo de performance e otimizar a consulta SQL. Claro que eu vou explicar para vocês, né, o que eu vou fazer aqui, passo a passo, porque o objetivo não é simplesmente eu pegar e resolver esse desafio, e sim passar uma noção para vocês em cima disso. Perfeito? Então, vamos lá. Estrutura das tabelas. Então, aqui temos duas tabelas, que é a tabela de clientes e a tabela de vendas. Então, se a gente for olhar aqui, nós temos um ID, que é um Serial Primary Key, ou seja, o banco vai controlar para mim esse ID, então ele vai sempre auto-incrementar. Nós temos um nome, que é um varchar de 255, e uma cidade. E nós temos a tabela de vendas também, que também tem um ID, também tem uma data de venda, que é um date not null. Colunas de data são bem importantes quando a gente vai trabalhar com queries. Loja ID, valor total, enfim, é um banco simulado. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é criar um banco de dados para resolver esse desafio, criando essas duas tabelas. E para isso eu estou aqui com o meu PGAdmin. Você pode utilizar qualquer outro tipo de ORM da vida, tá? Qualquer tipo de gerenciador de banco de dados, SGDB da vida. Eu estou usando Postgres, então estou usando o PGAdmin. Vou criar um banco aqui, Database, Create Database, eu vou chamar de Performance. Pronto, e vou dar um Save. Perfeito. O Postgres, todo mundo sabe, pelo menos quem me acompanha, que ele trabalha com esquemas, né? Então, aqui dentro de esquemas, tem um esquema público e aonde a gente tem as nossas tables, que são as nossas tabelas. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em Tool, aqui em cima, ó, pessoal, e vou vir aqui em Query Tool, para eu poder fazer a criação daquelas tabelas neste banco de dados que a gente acabou de criar, que o nome dele é Performance. Então, eu vou pegar aqui, copiar as estruturas da tabela, eu vou colocar aqui no meu Query Tool. Seria legal você fazer esse desafio junto comigo, tá? Para você entender. Então, eu vou pegar ele aqui e vou rodar. Pronto, criei as duas tabelas aqui no nosso banco de dados. E se eu for vir aqui em Tables, elas já vão estar automaticamente criadas. Perfeito? Sem mistério, né? Agora, eu tenho o passo seguinte, que é gerando dados simulados. Então, aqui a proposta é, vamos popular as tabelas com dados realistas para testar performance. Então, tem dois scripts aqui, um de insert em clientes, de 100 mil clientes, e um outro insert de 100 mil vendas. Eu vou subir isso aqui, eu vou colocar mais um zero para ter mais dados. Então, eu vou copiar esse script, vou colar aqui, colocar mais um zero aqui no Generate Series e aqui embaixo também. Pronto. Então, vou rodar esse script. Então, vocês vão ver aqui, na real vocês não estão vendo, mas ele está processando ainda, ó, waiting for the query to complete. Então, ele está aqui 9 segundos, 10 segundos, ó, agora terminou, vocês estão vendo aqui? 13 segundos para inserir tudo. Show de bola. Então, vamos continuar aqui no nosso desafio. Nós temos aqui uma query
possivelmente lenta. Então, essa é a consulta que precisa ser otimizada. Ela traz o total de vendas por cliente, mas está com um plano de execução ineficiente. Então, vamos pegar essa consulta aqui e a gente já vai dar uma analisada nela. Vamos lá. Essa consulta, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, quando a gente vai testar a performance de uma consulta, é analisar o where e os joins que ela tem. Então, aqui, se a gente for parar para olhar, eu vou botar no documento aqui que a letra está maior. Nós temos aqui um select na tabela de vendas e nós temos um inner join, né, ou join, na tabela de clientes. Beleza, então tem isso aqui. Logo em seguida, eu tenho um where com status igual a concluído. Então, ele quer retornar todas as vendas que estão com status concluídas. E daí, ele faz um group by. Então, o motivo dele fazer esse group by aqui é porque tem uma agregação sendo retornada, que é o sum. Então, sempre quando eu faço uma agregação, na verdade, em cima também tem um subselect. É uma subquery, né? Então, sempre quando eu tenho uma agregação, eu sou obrigado a colocar o group by aqui embaixo. Então, ele nem está retornando o ID aqui em cima, mas tudo bem. Então, ele está retornando aqui o ID, o nome e a cidade, fazendo um agrupamento nisso daqui e fazendo um order by, ou seja, ele vai ordenar ainda o resultado disso aqui conforme o valor total. Então, eu vou fazer o seguinte, essa subquery aqui quebrou um pouco, né? Essa subselect que tem aqui, só para fazer o count, já sei que aqui é um gargalo. Mas vamos lá. Eu vou rodar sem o explain query aqui, vou rodar para ver o tempo que vai levar. Então, tá rodando. 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 12. E tá rodando. 15 segundos. Bom, vou pausar aqui. Não rodou. 18 segundos já é lento para mim, então eu cancelei. O que dá para a gente fazer aqui? A gente pode usar um comandinho que é esse que está aqui, ó, que é o explain analyze. Ele vai analisar toda a performance da nossa query. Então eu vou rodar esse cara com explain analyze. Então eu vou rodar. Primeiro eu tenho que esperar ela concretizar, né? Deixa eu ver se ela vai finalizar. Primeira coisa que a gente já pode conversar aqui é o seguinte. Para que uma query seja performática quando ela está lenta, a primeira coisa que a gente tem que analisar é os índices que ela tem. Então, nesse caso, foi só criado 2 tabelas e não foi criado índice nenhum. Então, é o primeiro ponto. O índice seria em cima da coluna status que ele pesquisa. Então, ele faz uma pesquisa via string aqui que não é tão eficiente assim. Mas o fato de ter este subselect aqui também é um problema, porque ele está fazendo um outro select para fazer o count em cima da tabela de vendas, sendo que já existe um from aqui na tabela de vendas. Então, isso não faz sentido. Nem está rodando o plano de execução aqui. Eu vou pausar e a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou tirar essa subquery aqui, tirei, e vou fazer o mesmo select. Vamos ver. Ó, já retornou. Estão vendo o problema de tu ter uma subquery ali? Beleza, rodou em menos de 1 segundo, né? Então tá aqui a resposta aqui do comando. Tá vendo aqui? Beleza. Só que o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu quero ter essa subquery aqui, esse subselect. E agora, o que eu vou fazer, pessoal? A primeira coisa que eu vou fazer é criar um índice. Tá? Vou pegar e vou criar índices aqui para essas tabelas que não foram criadas e depois eu vou rodar esse SQL para ver se ele vai estar funcionando. Então é o seguinte, o primeiro índice que eu vou criar é o create index, eu vou chamar de IDX vendas status. É o índice do status. Então on vendas. Então eu vou botar aqui status, ponto e vírgula. Então, o que mais que eu vou fazer? Toda consulta SQL precisa ter filtros melhores, tá? Então aqui eu só tenho um filtro de status igual a concluída. Aqui eu deveria ter um filtro por data, gente.
Porque, cara, se é um banco de 5 anos, se tiver movimentação de 5, de 10, de 20 anos, e eu não ter um filtro de data, já é um pecado, né? Então eu já vou aproveitar e vou criar um índice. Vendas, data de venda. Vendas, data, venda. Ponto e vírgula. E uma outra coisa aqui, né? Ele está fazendo um agrupamento por ID, nome, cidade. O que eu vou fazer? Eu também vou criar um índice. Já vou aproveitar aqui, index, que eu vou chamar de IDX, vendas, cliente, ID. Eu vou criar um por ID também. Cliente, underline, deixa eu ver qual é. É cliente, underline, ID. Esse cara aqui. Então eu vou pegar e vou rodar. Vou criar esse índice aqui. Beleza. Vou criar esse aqui. Beleza. Vou criar esse aqui também. Pronto. Vou tentar rodar essa query aqui agora. Vamos ver se o índice... Opa! Com o índice já melhorou. Ou seja, rodou muito rápido, o que nem rodava antes. Só que eu sei que essa subquery não é legal, tá aqui, tá? Mas vamos lá, agora o que eu vou fazer? Agora que está rodando, eu vou rodar o Explain Analyze aqui para a gente ver o que está pegando nessa query, né? Então, olha aqui eu tenho um plano de execução da minha query, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Como eu criei um índice, ele já melhorou, então ele está fazendo por index scan. Provavelmente, sem o índice, ele estaria com sexscan, tá? Ele estaria com sexscan. E qual que é a jogada? O sexscan, pessoal, ele significa que o Postgres ele está lendo todas as linhas da tabela, uma a uma, do começo ao fim. E por que se aqui tivesse sexscan seria horrível? Mesmo que só 1% das linhas forem relevantes, o Postgres ainda iria ter que ler as 100% das linhas. Ou seja, em tabelas grandes com milhões de linhas, que foi esse caso aqui, vai explodir o tempo de I/O. E a nossa performance vai lá em cima. Isso significa, sempre que aparecer aqui um sexscan, que tu tem que criar índice. Então foi o que eu fiz aqui. Ele não estava rodando o Explain Analyze, porque a query não estava sendo executada, mas se ela tivesse sido executada, eu tenho certeza que iria ter um sexscan aqui, tá? Daí eu criei o índice e o que aconteceu? O query plane trocou para mim para index scan, ou seja, essa criação do índice indicou para o Postgres que ele está usando um índice para a busca de apenas as linhas necessárias. E por que isso é bom? Porque evita ler linhas desnecessárias, igual eu comentei, quando estava o sexscan ele tinha que ler 100%. Automaticamente, quando eu crio um índice, ele vai usar uma árvore B-tree para fazer um filtro e ele vai ficar drasticamente mais rápido para consultas com filtros mais seletivos, que aqui nesse caso aqui, nós temos um where, nós temos um join, tá? Isso aqui vai trabalhar de forma melhor. Então, qual que era o problema clássico dessa query? O problema clássico era falta de índice na coluna status, tinha uma junção aqui, um join, né, na coluna cliente ID, que ela não estava indexada, e nós temos um order by. Um order by que vai precisar reordenar tudo após fazer o agrupamento no group by. E faltou um índice muito importante aqui, que é o índice de data, pessoal. Então, como eu falei, cara, toda query precisa ter um select que vai usar data, tá? Isso aí é, tipo, imprescindível para tu performar bem. Beleza. Ajustando isso daqui, já sabendo que esse select count também é um gargalo, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer uma segunda otimização dessa query, desse desafio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar tudo e eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um índice composto
e eu vou usar CTE. CTE, pessoal, é Common Table Expression, que é para reduzir o volume de informações antes da junção. Então, eu posso criar vários bloquinhos, fazer uns selects mais indexados e depois utilizar esse CTE na minha query principal. Ah, Matheus, eu não entendi nada. Eu vou explicar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um índice em composto, create index, idx vendas filtros, on vendas, na tabela de vendas, por status, por data de venda e por cliente ID. Esse aqui vai ser o meu índice composto. Então, data de venda não existe? Não é data venda? Na tabela de vendas? Columns. Data. Data venda. Data venda. Então vamos lá. Vou criar aqui. Beleza, criei o índice. Agora eu vou fazer uma query totalmente diferente. Eu vou usar CTE, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Deixa eu pegar aqui a tabela de novo, que eu me perdi, né? Eu apaguei tudo. Pronto, peguei a tabela de novo. Deixa eu jogar aqui. Só para eu ver esse select. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou criar um CTE, pessoal, que vai fazer o quê? Vai fazer um from nas tabelas de vendas com where status concluída. Perfeito? Então, eu vou fazer um CTE só para isso aqui. Então, como é que eu inicio um CTE? Assim, ó, with. Eu crio esse bloquinho, with. Daí eu dou um apelido. Vendas, pode ser concluídas, mas vou chamar de vendas filtradas. As, abro parênteses e escrevo a minha query aqui. Então, select cliente ID, vírgula, valor total. Beleza. É valor total? Valor total, valor total. Vamos lá. From vendas. Então, vou fazer a minha query aqui. Where status igual a concluída. End. Daí aqui eu já vou usar o filtro de data. Como eu falei para vocês, ter um filtro de data é importante demais. Então, data à venda, between. Eu não sei quais são as datas, mas eu vou colocar uma data. Deixa eu ver aqui. Eu não sei qual data ele gerou, né? Mas beleza, eu vou colocar um filtro aleatório aqui. Vou botar 2025 do 1 de 1 end 2025 do 12 do 31. Beleza. Então, fiz a minha query, fiz o meu CTE aqui. E agora eu vou usar esse CTE aqui. Então, vamos lá. Select. Daí aqui, o nome eu não vou botar. Eu vou botar só a cidade. Agora, aqui vai ser from. Deixa eu apagar tudo isso aqui primeiro. Pronto, vou deixar um asterisco. Então, aqui, select asterisco from vai ser em vendas filtradas, que é o meu CTE lá de cima. Então, eu vou chamar de vendas filtradas, vou chamar de VF. Agora, eu vou fazer um join no clientes on cliente ID do meu VF é igual ao c.id. Aqui eu não preciso mais fazer esse where, porque eu já fiz aqui em cima. Beleza. Agora eu vou dar um group by. Deixa eu ver como é que era a query. Vamos dar um group by por cidade. Vamos pegar aqui, group by c.cidade. Beleza. Order by, total faturado 10 que a gente mantém. E aqui em cima eu posso botar assim, c.cidade, vírgula. Vamos botar um count. Daí vamos botar assim, vf.cliente ID as total de vendas. E aqui eu posso botar um sum, que era o total de vendas antes. Então é isso aqui.
Esse count do client ID podia ser qualquer coisa. Assim. Então, eu estou usando aqui CTE. E eu vou ter um ganho muito esperado, tipo de 5 a 10 vezes mais rápido, tá? Dependendo, claro, do hardware e do tamanho da minha tabela, né? E agora, quando eu faço um CTE, eu vou ter um index scan, a minha explain query, com hash aggregate, em vez daquele sexscan. Então, deixa eu rodar aqui para ver se vai rodar, né? Ó, cara, 454 ms, tá? Para retornar aqui a totalização de venda por cidade, total de venda e total faturado. Perfeito? Se eu for dar um explain query, analyze aqui, né? Explain query desse meu CTE aqui, daí eu vou ver que eu tenho, tipo, um plano limpo, né? Eu tenho um plano limpo. Apesar de eu ter um nested loop aqui, mas ele ficou muito bom, ó. Um indexsec sendo usado aqui. Cara, usou cache já. Então ficou muito melhor, tá? Ficou muito melhor. E o último passo para eu fazer mais performático ainda, que seria uma terceira opção, pessoal, seria a gente usar uma view materializada para isso. Então, por exemplo, eu vou usar uma view materializada se eu tivesse que rodar esse select aqui em mais de um lugar ou em outros relatórios, tá? Daí aqui seria a gente pegar e criar uma view materializada disso daqui. Que daí é só fazer um create materialized view e colocar a nossa query. Perfeito? Cara, eu acho que esse desafio é isso. Não tem mistério. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco do meu conhecimento em SQL para vocês, tá? E eu espero que vocês consigam reproduzir isso aqui também, tá? Perfeito? Eu acho que é isso. Espero de coração que vocês tenham realmente gostado e é isso. Até o próximo vídeo e tamo junto demais, rapaziada.